E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à fisiologia. Lembrando que isso aqui é uma playlist. O que é isso? É tudo de fisiologia com base no Guyton em vídeos aqui para você. Aí você fala onde eu acho esses vídeos. Ao final desse vídeo vai aparecer um quadradinho escrito Fisiologia. Você clica ali e vai aparecer todos os vídeos em ordem para você. Belezinha? Tá convidado aí, ó, a ver outros vídeos. Eu também convido você a participar aqui da comunidade, que é muito simples, ó. Clicou nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo, escrito inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. A vantagem, segunda a sexta, sempre postamos vídeos novos referente à área da saúde. E você inscrito não perde nenhum conteúdo. Então, tá convidado, se inscreve aí e vamos logo ao que interessa. Mais um passo na fisiologia gastrointestinal. Vamos lá! Bom, pessoal, nós estamos nessa saga da fisiologia digestiva. No vídeo passado, nós demos um primeiro passo no que se refere a essa digestão na fisiologia. E hoje nós vamos falar aí da secreção salivar e também da deglutição, enfocando esses principais passos importantes no processo digestivo. E aí a gente pode começar falando que antes mesmo do alimento chegar à nossa boca, a digestão já começa. Aí você fala, eita, como assim? Pois é, a preparação para a digestão, ela começa muito antes de você colocar aquele pão de queijo que você adora na sua boca. E aí, como que começa isso? Pensa só, você está passando na frente de uma pizzaria ou de um restaurante que você ama, sente aquele cheiro daquela comida deliciosa que é a sua preferida. O que acontece? Você começa a salivar, não é verdade? Fala aí, não é real? Você não começa a salivar? E por que isso acontece? Porque os nossos sentidos, principalmente o olfato e até mesmo a visão e até a audição pode induzir você a salivar, a preparar o seu trato digestivo para o alimento que você vai ingerir. E aí como que acontece isso, pessoal? Exatamente dando um exemplo do olfato ou audição, né? Você ouviu ali, ó, o barulho da buzininha do iFood ou da sua mãe lá na cozinha preparando aquela comidinha, ela fala, tá pronto! É aí que acontece. E aí, o que acontece? Basicamente, esses sentidos de visão, audição, cheiro, eles vão ativar o sistema parasimpático. Esse sistema parasimpático que manda informações por vias aferentes ali, principalmente do núcleo do nervo vago. Esse nervo vago, por vias eferentes, vão atuar sobre o trato digestivo, fazendo algumas ações, por exemplo, levando à liberação de ácido gástrico, preparando também a liberação de enzimas do pâncreas e ainda relaxando o esfíncter de Oddi para uma liberação de conteúdo biliar. E não só, pessoal, o nervo vago, mas também o glossofaríngeo vai ter importantíssima função nesse processo para que ocorra um aumento da salivação, também por influência do parasimpático. Se você viu o vídeo passado, ou se você está nessa série aqui, você sabe que o parasimpático induz a digestão. E é exatamente isso. O parasimpático vai preparando o caminho para o alimento. Agora, essa é uma fase que a gente chama de cefálica, ou seja, é uma pré-alimentação. E claramente a gente viu que o primeiro passo é a saliva. Então vamos entender ela. Então, pessoal, após essa fase que a gente chama de cefálica, que é uma preparação, vem a fase oral, né? Sua mãe chamou você, você sentiu o cheiro, você chegou no ambiente que está o alimento e você pega o quê? Aquele pão de queijo quentinho, feito na hora e bota na boca. E aí começa a fase oral, a fase que você vai o quê? Mastigar, né? O que você faz? Vai triturar aquele alimento. E é importantíssima essa fase porque o estômago não tem dente. A sua avó já dizia e ela está certa. E o que acontece? Você começa ali a mastigar, a triturar. E esse momento que você está triturando o alimento, já começa a digestão, já começa ali aquele processo de diminuir essas partículas, inclusive por ajuda de algumas enzimas que estão presentes
na nossa saliva. Então essa fase oral é exatamente uma trituração e uma preparação desse alimento que entrou ali no trato digestivo para poder prosseguir sem causar hematomas, sem causar danos, né, nesse nosso trato digestivo, né? Com um alimento grandão não vai dar para continuar o trajeto. E aí entra em ação a saliva. Exatamente na boca começa a misturar aquele alimento com a saliva, que inclusive possui enzimas, e começa ali um processo de digestão, principalmente dos carboidratos, por meio da amilase, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, pessoal, lembre-se, nessa fase oral, começa a triturar alimentos, mistura esse alimento com a saliva, que vai ter ali algumas enzimas, na verdade, amilase, por exemplo, lipase. Também podemos destacar a presença de glicoproteínas, mucinas, lisozimas, que vão umidificar também esse alimento. Imagina só se não tivesse a saliva e você estava comendo aquele pão de queijo. Não fica difícil? Às vezes até quando é algo muito seco, fica difícil você deglutir sem tomar uma água. Imagina se não tem saliva. Fica horrível, você não consegue nem empurrar para dentro aquele negócio. Beleza? Então veja a importância da saliva. E não só isso, a saliva não só ajuda a umidificar o alimento, ela também ajuda no processo de deglutição, obviamente, né? Se ele umidifica, vai ajudar você a deglutir, empurrar para dentro aquilo ali. E ainda vai ter ações aí digestivas, como nós falamos, atuando principalmente sobre os carboidratos por meio da amilase salivar. E ainda vai ter ação principalmente aí de alcalinizar a região lá no nosso esôfago, que tem de certa forma ali uma influência e contato com o ácido do nosso estômago, aquela porçãozinha final. Então ele de certa forma ajuda na proteção do nosso epitélio que está ali no nosso esôfago. E ainda possui algumas substâncias que são antibactericidas. Imagina se o pão de queijo estava numa superfície ali que não estava tão limpinha. Pois é, existem ali substâncias nessa saliva que vão combater essa bactéria. É claro, tem outras estruturas e outras substâncias ao longo do trato digestivo que vão ser muito mais eficazes que a saliva, mas já começa ali a combater bactérias. E aí, destacando essa parte, né, já falamos de saliva, mas importante aí destacar e aprofundando um pouco mais que essa saliva é produzida pelas glândulas salivares. E claramente essas glândulas elas possuem a sua porção dos ácidos e as porções dos ductos. Os ácidos basicamente vão produzir o conteúdo salivar e os ductos levam esse conteúdo para ser, né, secretado ali essa saliva. Agora, existem as famosas células ali presentes, como as células serosas, que produzem as enzimas, e tem as células mucosas, que produzem ali uma mucina, que ajuda a umidificar exatamente esse conteúdo alimentar que está ali. Né? Lembra do pão de queijo seco? Pois é, a gente tem que umidificar. Então existe ali diferentes substâncias que são produzidas por essa saliva, né? Produzidas por essas glândulas salivares, que ajuda na nossa digestão. Agora, tem que saber também que essa saliva é uma substância isotônica, que tem uma osmolaridade baixa e, claro, um pH que vai ser ali, de certa forma, alcalino, ajudando, de certa forma, aí na digestão. Agora, você já parou para pensar como que é formado esse conteúdo aí salivar? Primeiro, quem vai estar produzindo? As glândulas salivares. E a gente tem que destacar as principais. A glândula parótida, meio que lateral, meio que em relação aí com o nosso músculo masseter, que ajuda na mastigação. Tem ainda a submandibular e a sublingual. Belezinha? Agora, como que é produzido essa saliva? Basicamente, ali nós vamos ter uma influência com abertura, né, de canais de cálcio. Com essa influência do cálcio, nós vamos abrir os canais de cloreto. Esses canais de cloreto, ao saírem para a região do ducto, eles vão influenciar para que sódio e água também vá para aquela região onde está o cloreto. Porém, esse sódio que saiu ali, ele vai ser utilizado como moeda de troca,
Porque ele vai ser trocado, ou seja, o sódio vai ali para a região acinar com o potássio. Então o potássio vem para o ducto. E ainda o cloreto vai sofrer a mesma coisa, o cloreto vai ser trocado com bicarbonato. Cloreto vai, bicarbonato vem. Inclusive o bicarbonato ali presente nessa secreção salivar vai ser fundamental para a característica do seu pH, que é meio que puxado ali para o alcalino. Belezinha? Agora, quando nós falamos dessa saliva, ela possui ali várias substâncias que têm diferentes funções, é o que a gente vai dar uma olhadinha agora. E quais seriam essas substâncias que vão ter influências para a digestão nessa saliva? Aí a gente começa com a amilase salivar. A amilase salivar que tem importante função na digestão dos carboidratos. Então na boca já começa ali a quebrar o amido, né? Começa a quebrar os carboidratos para facilitar na digestão. Lembrando que comparando essa saliva, né, essa amilase presente na saliva com a amilase pancreática, não tem muita comparação. A amilase pancreática vai ter uma função muito maior para a digestão desses carboidratos, mas não perde importância. Essa amilase ali na boca já prepara, né, já ajuda nessa digestão. Tem também a lipase, que também ajuda na digestão, começa a digestão dos lipídios. E temos ali mucina, que nós já demos um pitaco aqui, que ajuda o quê? A umidificar o bolo alimentar, facilitando na deglutição, que a gente vai falar daqui a pouco. E também temos as lisozimas, que ajuda no quê? Ajuda a matar a bactéria, ajuda a, ó, invasor não tem visão aqui, não tem vez aqui não. Então, ó, lisozima ajuda a destruir as bactérias, agentes invasores. Lembrando sempre, pessoal, quem induz esses processos de salivação, produção de saliva, para preparar aí a sua digestão e até mesmo já com o alimento na sua boca, vai ser o sistema parasimpático. Sempre lembre disso, o sistema parasimpático induz aí uma maior liberação de saliva, produção de saliva, aumenta a circulação nessas glândulas para que produza mais saliva e promova finalmente aí o início da nossa digestão. E claro, pessoal, falamos aí de fase cefálica, né, que é uma fase pré-digestiva. Você começa a salivar com os estímulos dos sentidos e tudo mais. Falamos da fase oral, que o alimento já está na boca. Agora, esse alimento tem que seguir o seu trajeto. E como que acontece isso? Por meio da deglutição. Lembrando que uma das primeiras fases da deglutição, ela vai ser voluntária. Ou seja, você mesmo vai empurrar o alimento, elevando a língua sobe e vai um pouco para trás ali e leva o alimento para a região da faringe. Lembrando que nesse processo temos uma parte que é reflexa e involuntária, né? Passou para a faringe, você não tem o que fazer. Basicamente, ele vai seguir o seu trajeto por uma ordem reflexa, principalmente por influência do centro de deglutição do bulbo. Então, o que acontece? Você enfiou ali o alimento, você empurrou ali para a região da faringe. A nasofaringe na posição superior com o palato mole vai ali fechar para você não se engasgar, tudo mais. Também fecha a parte respiratória, porque a gente não quer alimento lá no trato respiratório. E os músculos que estão presentes na faringe basicamente vão, ó, promover uma contração para que esse alimento siga seu trajeto para o esôfago. Inclusive, o esfíncter do esôfago na parte superior se relaxa para que esse alimento que está na faringe chegue até o esôfago. E ali ele começa o seu trajeto para o trato digestivo com os peristaltismos desse esôfago, relaxamento do esfíncter inferior do esôfago e chega lá no estômago. Então, pessoal, com esse vídeo nós fizemos uma parte aí, meio que o primeiro passo da digestão. Nos próximos vídeos vamos entender aí um pouco mais. E claro, isso aqui é uma playlist completa, não falta nada. Já tem os vídeos prontos, segue aí o seu trajeto. Vai aparecer aqui os vídeos, clica que você vai ver tudinho de fisiologia gastrointestinal. Beleza? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu?